desenvolveram naturalmente, permitindo que o padre vislumbrasse o mundo invisível e tivesse informações preciosas, só obtidas através da confiança que Deus e os espíritos superiores depositam em um servo fiel. Por causa das palavras inspiradas e das vibrações poderosas, sua fama se fizera no seio da pequena comunidade como a do Padre Milagreiro. De vários bairros das cercanias acorriam doentes, infelizes, desajustados de todos os padrões a pedirem a sua bênção. Sem qualquer laivo de envaidecimento, Sebastião a todos acolhia. Suas mãos dedicadas ao ideal cristão eram as mãos do próprio Jesus, apacentando o rebanho, acalmando as ovelhas, diminuindo o desespero e recrutando idealistas para o redil do Senhor. A notoriedade que lhe cercava o nome, para cujo merecimento nada fizera a não ser servir por amor a seus semelhantes na vivência dos princípios cristãos que sua igreja professava, chegou até os ouvidos das autoridades eclesiásticas que lhe eram superiores. E seus chefes não viam com bons olhos o surgimento de um padre santo. Isso feria a hierarquia religiosa de sua congregação. Como seria possível que um simples e desconhecido sacerdote da periferia tivesse poderes curativos que seus superiores não detivessem, eles mesmos? O fato de os próprios fiéis cultivarem admiração pelo sacerdote, pela seriedade e pelo devotamento daquele homem de Deus, era motivo de inveja e temor por parte dos que, por décadas seguidas, perambulavam pelos cultos e catedrais, revestindo-as de mármore e granito, ouro e prata, mas que nunca foram capazes de fecundar no coração dos fiéis a pureza inocente da fé verdadeira, substituindo-a por palavras decoradas. A suntuosidade das próprias roupas era uma das ferramentas usadas pelos qualificados sacerdotes para infundir respeito e admiração no rebanho que, em verdade, deveria reunir-se ao redor deles em busca do calor humano, da bondade espontânea, da compreensão por meio da qual os líderes religiosos amparassem a comunidade. Sebastião, ao contrário, construíra tudo isso de forma natural, graças à convivência com os membros de sua paróquia, aos quais nada pedia ou impunha por meio de sermões ameaçadores. A casa de Deus, que ele administrava com poucos recursos, estava quase em ruínas. No entanto, nela se abrigava uma comunidade inteira, sempre partindo dos próprios membros as iniciativas para a melhoria das condições físicas do lugar. Padre, meu marido está querendo saber se pode consertar alguns bancos que estão quebrados. Ele é marceneiro e sabe como fazer esse serviço, falava uma das mulheres que eram assíduas naquele ambiente de amor. Ora, Valdete, deixe como está. Colocamos uns tijolos para sustentar o assento e tudo funciona bem. Além do mais, a igreja está pobre e não tem recursos para pagar pelo trabalho, filha. Mas o Juvenal faz questão de arrumar os bancos, padre. E o senhor nem pense em pagar pelo serviço. Aquele indiferente do meu marido está melhorando muito depois que veio aqui escutar a sua palavra. Outro dia mesmo, estava com uma dor tão grande no meio da cabeça, que nada era capaz de tirar. Quando o senhor passou perto dele e, sem saber do assunto, colocou sua mão em sua cabeça, Juvenal diz que a dor desapareceu. Desde esse dia, não sentiu mais nada. Ficou tão impressionado, que está me enchendo a paciência porque quer arrumar os bancos quebrados. O senhor precisa deixar, padre. Feliz com a notícia da melhora do marido, Sebastião respondeu. Filha, as obras do bem são todas de Deus, enquanto que as obras do mal são filhas da ignorância dos homens. Diga ao seu marido que é ao Pai que ele precisa agradecer. Não é necessário pagar nada, fazendo serviços para compensar a melhora, porque Deus é de graça, filha. Já disse isso para ele também, padre. Tenho aprendido muito com o senhor aqui na igreja. Ele não está tentando pagar pela melhora, não. É que está tão contente, tão feliz desde esse dia, que gostaria muito de alegrar consertando os bancos. E olha, tem o caso do Tadeu, que quer arrumar as goteiras do altar. O senhor lembra daquela chuvarada da semana passada? Pois então, tinha uma goteira bem na testa do menino Jesus. Tadeu foi para casa falando que, desse jeito, o pobre ia acabar resfriado. Ele também virá aqui pedir para consertar o telhado.
A Juventina está achando que o senhor está com a batina muito surrada. Outro dia ela conversou comigo dizendo que havia contado 12 remendos no pano de sua roupa. Onde já se viu uma coisa dessas, padre? Deus cura os outros por intermédio de um esfarrapado? Deus sabe o que faz, filha. Não é o que está por fora de nós o que importa. É o que habita o nosso coração, Valdete. Mas, de qualquer forma, diga ao seu marido que, quando desejar, pode dar um jeito nos bancos porque eu mesmo fico preocupado com alguém que possa cair e se machucar durante a missa. Naquele ambiente de pobreza e simplicidade, a caridade era algo que fazia parte natural das rotinas do bem. Nunca ninguém sabia quando ela estava sendo realizada, porque Sebastião não se preocupava em fazê-la. Apenas vivia de acordo com os ditames do Evangelho, de onde boa parte das escolas cristãs havia se afastado. No entanto, a fama de benemérito incomodava seus superiores. Para tentar impedir o prosseguimento daquele estado de coisas, Dom Barcelos firmou o decreto promovendo o referido sacerdote para outra comunidade, do outro lado da cidade. Vinculado à igreja pelos votos de obediência, Sebastião estava, exatamente naquele dia, comunicando aos seus amigos a determinação superior. A revolta tomou conta da comunidade. Incontáveis anos de devotamento e de carinho não poderiam ser substituídos facilmente por qualquer um outro que chegasse à paróquia. Todos os paroquianos se indignaram com a conduta da diocese que, desejando rebaixar seu membro inconveniente, promovera-o para longe, usando em sua motivação, exatamente, a fama de Padre Santo, para enviá-lo à perigosa zona dominada pela violência de traficantes, a fim de apaziguá-la com a sua santimônia. Sebastião sabia identificar, facilmente, a mensagem por detrás da transferência. No entanto, envolvido pelas luzes espirituais que o fortaleciam, manteve a serenidade e, contra todas as opiniões agressivas, passou a defender os motivos da Igreja, preocupada em melhorar as condições da distante paróquia encravada no meio das gangues e das drogas. Mas padre, a gente não vai mais ter a quem recorrer. Dom Barcelos está preocupado em terminar a catedral, enquanto que a gente está lutando para manter a própria vida. Com o senhor por aqui, as coisas iam se sustentando. Agora, sem a sua proteção, a sua palavra de coragem, o que vai ser de nós? E quando a gente ficar doente, quem vai nos tratar? A todas estas exortações, Sebastião respondia, sereno, filhos, a casa do Pai é uma grande edificação no coração onde nunca ninguém fica ao desamparo. Certamente que outro me sucederá aqui, com mais competência e devoção a Jesus e a todos vocês. Além disso, não se esqueçam de que é Deus quem realiza todas as coisas. Ele os sustentará em suas lutas, em suas doenças, em suas forças. E não se esqueçam de que não terei me mudado para o outro mundo. Estarei aqui mesmo. Quando a saudade se tornar muito grande, vocês me visitarão e eu mesmo voltarei aqui para vê-los. Sebastião, além de muitas outras, exercitava a caridade da compreensão, do apaziguamento dos ânimos, asserenando as aflições coletivas diante da novidade que os prejudicava sobremaneira. Apesar de tudo, Sebastião iria obedecer e tentar fazer o melhor pela nova comunidade que o receberia. Acatando as determinações da hierarquia a qual pertencia de coração, continuava a ser um instrumento de Deus nas mãos de Jesus junto aos mais aflitos entre os aflitos. E como já havia desenvolvido a capacidade de renunciar, de não temer a agressão nem o mal, o Cristo o premiava com a mais difícil tarefa de sua existência. Seria o pastor do rebanho dos marginais, levando a palavra generosa ao coração e o exemplo de carinho às suas vidas. Mas lá, padre, as pessoas se matam todos os dias, afirmava Valdete, rodeada de outros fiéis, que concordavam com ela. Compreendendo a sua missão evangelizadora e pacífica, Sebastião lhes respondeu, sorrindo, filhos queridos, as pessoas se matam todos os dias, mas ninguém morre. Já se esqueceram de nossas conversas dominicais aqui mesmo, na igreja? O próprio demonstrou isso. Orem por todos nós, os filhos do infortúnio. Não sou digno de perder a vida a serviço do Cristo. No entanto,
Acato suas determinações e sigo para onde me enviar, contando com a sua celeste proteção e com as energias para poder servir em qualquer parte. Ali estava a caridade da renúncia visando a harmonia, a diminuição dos conflitos sociais, pela submissão às ordens ainda que injustas ou mesquinhas. Acima de todas as coisas, Sebastião era um cristão que servia ao Cristo mais do que à igreja que os homens construíram. E demonstraria isso ainda mais agora, mesmo correndo o risco de perecer no meio do tiroteio. Tentaria salvar as crianças do destino criminoso, amparar os velhos amedrontados pelos conflitos, ajudar os pais a pensarem em outros caminhos. Sebastião via a dificuldade como o desafio de um Jesus que sabe colocar cada soldado no lugar em que deve estar para que faça o melhor que pode. Os dois espíritos que buscava a caridade salvadora compreendiam a nobreza daquele padre valoroso, capacitado para as agruras da guerra porque não temia o mal, nem o combatia usando as suas próprias armas. Defendia o bem e se valia dos instrumentos da bondade para converter a maldade. Os dois espíritos beijaram-lhe a mão com respeito pela sua fé arrebatadora e partiram para a última visita que os aguardava. 40 Diferença entre dar coisas e dar-se nas coisas. Atendendo às orientações do médico dos pobres na busca da caridade que salva, muitas vezes distante dos certames intelectuais, das discussões teóricas e dos embates da inteligência, Adelino e Jerônimo rumaram para amplo ambiente que servia de moradia a criaturas isoladas do mundo social em decorrência de difícil resgate. Cruel enfermidade se incumbira de lançar sobre eles a nódoa discriminatória que os condenara à separação dos afetos, milenar recurso ousado para afastar os marcados pela peste dos demais ainda não contaminados. A lepra de todos os tempos, ferramenta do destino para retificar os sentimentos pelo cadinho da dor e da solidão, do desprezo e do preconceito, já havia sido domada pelos modernos recursos medicamentosos. No entanto, a alma humana continuava a carregar os temores de seu contágio, gerando aos seus portadores desagradáveis consequências. Num passado não muito remoto, os enfermos eram compelidos ao confinamento, sob vigilância armada e, em que pese o abrandamento de tais rigores graças ao avanço do tratamento, as feridas decorrentes do longo isolamento já se haviam instalado na vida de muitas criaturas que, ao longo de décadas, perderam as referências familiares, foram esquecidas de todos os parentes e viram o mundo reduzido à expressão do leprosário, dentro do qual, muitos encontraram o companheirismo de outros ancenianos, aí estabelecendo novas famílias, casando-se e tendo filhos. No entanto, se alguns conseguiram superar suas dores compartilhando-as com outros infelizes no ambiente das colônias ou asilos para enfermos, muitos mais viram a velhice chegar entre as amarguras reprimidas e as angústias da solidão. Nada possuíam porque, em geral, a família se apropriava de todas as suas propriedades ficando, muitos deles, na pobreza mais completa. Quando muito, recebiam modesta pensão estatal, espécie de benefício providenciário com o qual podiam adquirir algumas coisas para as necessidades mínimas. Condenados pela sociedade da época a viver como réprobos diante do temor do contágio, viam-se obrigados a se contentar com migalhas, a trabalhar mesmo doentes, a produzir artesanatos para venderem aos poucos visitantes, degradando-se na condição humana pela indiferença dos próprios irmãos de humanidade. Certamente que não se tratava de punição casual, fundamentada no ódio de Deus contra tais pessoas. Uma dor tão atroz correspondia ao efeito doloroso, o fruto amargo de amargas sementeiras do pretérito. Reis, príncipes, nobres de todos os títulos abastados e poderosos senhores escravocratas, príncipes da igreja, políticos corruptos, todos estes haviam inoculado o veneno da lepra no próprio espírito pela vivência da inferioridade moral, contaminando seus tecidos sutis com as vibrações corrosivas que, mais tarde, migrariam para a carne de seus futuros corpos com a finalidade de reparar desajustes da consciência e da responsabilidade. No entanto, apesar de ser um sofrimento justo, segundo as leis espirituais, esse fato não modificava em nada o sentimento de compaixão de que todos eles eram dignos.
culpados pelos erros de outras vidas, isso não transformava seu inferno moral em paraíso. E as dores, com causa justa ou sem aparente motivação, não deixam de ser dores a pedir consolação dos corações mais sensíveis. Naquele triste ambiente asilar, viveram milhares de pessoas carregando seus sonhos quebrados, suas ilusões despedaçadas e suas vidas amputadas sem a anestesia do carinho. Vasta cidade de outrora, agora ia se reduzindo a amontoados de casas arruinadas em decorrência do abandono produzido pela morte de seus ocupantes ou pela saída de seus moradores, alguns deles voltando ao mundo exterior para o convívio de um ou outro generoso parente que os acolhia. No entanto, muitos não tinham mais para onde ir e, assim, dependiam dos poucos recursos que lhes serviam à sobrevivência. Um modesto quarto, o serviço da enfermagem, o atendimento médico e, para consolo de seus anseios humanos, alguns horários de visita pública durante a semana. Desde muitos anos, os espíritas atenderam ao chamamento cristão da solidariedade em relação a tais enfermos, amontoados em leprosários onde esperavam a morte. Caravanas foram organizadas e, de todas as partes, dezenas de fraternos irmãos chegavam para a troca de energias com os desesperados que, então, viram atenuada a dor moral mesmo quando não podiam ter liberado o corpo da doença. Estabeleceu-se a estrada da fraternidade real, pela qual os doentes da alma, aqueles de corpo aparentemente saudável e que viviam fora dos leprosários, se medicavam a si mesmos pelo carinho oferecido a um irmão desfigurado que os recebia com atenção, gratidão e amizade. Doentes ajudando doentes, de braços dados encontravam o caminho da saúde essencial, aquela que recupera o equilíbrio das vibrações verdadeiras pela construção de novos padrões de esperança. O tempo construiu profundos laços entre os enfermos visitantes e os doentes visitados. Centros espíritas foram inaugurados, sessões mediúnicas se realizavam sob os tetos de tais instituições. Palestras esclarecedoras, atendimentos fluídicos pelo passe magnético, amparo material com a distribuição de roupas, alimentos e utensílios variados para diminuir as agruras coletivas correspondiam à fonte de amor verdadeiro, desinteressado e simples a compartilhar o calor humano que faltava no ambiente doloroso daquelas que eram ilhas de desesperança. Com os anos e décadas e com a diminuição dos enfermos isolados, a fase aguda da dor fez também diminuir o afluxo de visitantes. Todavia, mesmo que em menor volume do que no passado, os espíritas continuavam se fazendo sentir junto àqueles irmãozinhos de infortúnio que eram, no silêncio de suas dores e renúncias, exemplos de coragem, de superação e de fé, virtudes muitas vezes faltantes no seio dos próprios visitantes. É assim que Jerônimo e Adelino buscaram encontrar nesse ambiente de dores esquecidas pela maioria da humanidade, a caridade salvadora. Lá fora, a chuva forte afastava o interesse dos visitantes que, se deixando amolecer pelos obstáculos mais simples, viam no aguaceiro suficiente desculpa para adiarem a visitação aos doentes. Os quartos e pavilhões, então, permaneciam entregues às moscas e aos poucos doentes que tinham condições de deixar seus leitos, sobretudo em um dia como aquele. Imaginavam ambos que veriam frustrada a intenção de identificar a caridade preconizada pelo Evangelho exercitada na prática. Foi quando tiveram a sua atenção atraída pelas vibrações de verdadeira afetividade que, na forma de intensa luminosidade, pulsava de um dos quartos no corredor de um dos pavilhões desertos que percorriam. Apressados, dirigiram-se para o foco luminoso a indicar a presença de sentimentos nobres junto às aflições do mundo. E qual não foi a surpresa dos dois invisíveis amigos quando, lá penetrando, encontraram Horácio e Plínio, os trabalhadores do esclarecimento e da doação fluídica, tutelados de Ribeiro e membros do centro espírita que se ligavam também, reunidos a um irmão acamado, todos em profundas vibrações de solidariedade, enquanto transmitiam ao débil velhinho um pouco das forças vitais de que eram portadores. De pé, ao lado dos dois encarnados, o próprio Ribeiro, que os acompanhava. Observando a chegada dos espíritos conhecidos, sorriu diante da impossibilidade de atender a qualquer conversação naquele instante, convidando-os,
porém, com um gesto, a que participassem da doação fluídica. A cercaram, emocionados, daquele quadro de amor espontâneo, que mais parecia a cena evangélica na qual Jesus, em pessoa, atendia ao desenganado da sorte. A oração, ungida pelos mais sinceros sentimentos de solidariedade e compaixão, recebia a resposta do alto através da chuva de flocos luminosos que recaíam sobre o corpo do doente, velhinho inconsciente, amarrado ao leito para que não se ferisse pela agitação de que era portador. Essa força sublime que lhe era destinada pela solicitude de Deus, se reforçava pela doação vibratória do potencial magnético de Ribeiro, Jerônimo e Adelino, além das próprias energias físicas de Horácio e Plínio, transubstanciada em verdadeiro elixir tonificante para o corpo e, mais ainda, para abastecer a alma daquele infeliz. Terminada a prece singela, depois de acariciarem a fronte do ancião desacordado, seguiram os amigos encarnados para o próximo quarto, onde os esperava a falante irmã, sempre bem disposta e alegre e com quem os dois poderiam gastar vários minutos de salutar entendimento antes de se proporem à oração, que era esperada com ansiedade pela enferma. Como os dois poderiam distrair-se um pouco, Ribeiro cedeu ao prazer da conversação com os recém-chegados. Que bom encontrá-los por aqui, disse Ribeiro. A surpresa é nossa, meu irmão. Tantos afazeres junto aos trabalhos do centro e ainda encontra tempo para amparar nossos irmãos asilados neste hospital. Exclamou Adelino, surpreendido pela multiplicidade de tarefas que Ribeiro assumia. Como vocês também o fazem, meus amigos, precisamos aproveitar os minutos como se nos fossem os últimos. Além do mais, nossos dois trabalhadores encarnados cumprem tarefa de amor que está sob nossa responsabilidade espiritual acompanhar e atender. E o fazem com o primor do anonimato, da simplicidade e da verdadeira doação. É justamente isso que estamos buscando, Ribeiro. De acordo com as orientações do nosso Bezerra, buscamos as demonstrações mais simples nascidas no coração das criaturas em cujo altar da sinceridade e do idealismo pulsasse aquela caridade sem a qual não haveria salvação. Pois vieram no lugar certo na companhia dos irmãos adequados. Ribeiro passou, então, a historiar sucintamente a condição dos dois visitantes. Diferentemente de muitos dos caravaneiros que aqui aportam com seus ônibus repletos de coisas a serem divididas, Horácio e Plínio não possuem condições materiais para se fazerem benfeitores dos infelizes pela doação de bens. Quase não possuem para eles mesmos. Se observarem com atenção, Horácio traz o sapato corroído, sutilmente amarrado com um pedaço de arame, porque lhe faltam recursos para trocá-lo por um outro mais novo. Plínio, por sua vez, convive com dores nas costas, que aconselhariam qualquer pessoa ao repouso descompromissado em sua modesta casa. No entanto, entendendo as obrigações de transformação, esquecem-se de suas deficiências variadas e aqui comparecem para transferir muito do muito que já entesouraram na forma de alegrias, esperanças e benefícios espirituais. Adelino e Jerônimo admiravam-se, observando as peculiaridades mencionadas por Ribeiro em relação aos dois doadores de si mesmos. Mas o sacrifício não termina aí, não. Muitos para cá se dirigem esporadicamente, mesmo tendo a facilidade no transporte em confortáveis veículos disponíveis em suas garagens. Já os dois irmãos, para cumprirem as doces tarefas da consolação, não contam com tais benefícios. Levantam-se cedo, vão ao terminal de ônibus de sua cidade, pagam a passagem e deslocam-se por mais de 2 horas até chegarem aqui. E as condições atmosféricas de hoje fazem-nos imaginar o quanto lhes custou esse esforço. A chuva, todavia, não foi obstáculo aos seus ideais e ao dever fraterno. Para vir hoje, Horácio sacrificou na compra da passagem do ônibus parte dos recursos que está separando para comprar um sapato novo, enquanto Plínio veio, enfrentando a oposição e as críticas da companheira que, imatura para as coisas da alma, desdenha do seu desejo de ser útil, procurando ofender o marido com amargas referências à sua conduta de generosidade e abnegação.
Certamente, ao chegar em sua casa depois da vivência espontânea da alegria e da compaixão junto a estes infelizes, encontrará o azedume da mulher que, com as ironias que lhe são costumeiras, ridicularizará o companheiro, fechar-se às demonstrações de carinho e, ao invés de acolhê-lo com afeto e admiração pelo desprendimento que demonstra, vai atirar-lhe na face acusações e xingamentos por considerá-lo irresponsável, preguiçoso, indiferente com os destinos da própria família. Dirá que o marido se dedica aos estranhos quando deveria estar trabalhando nos finais de semana e nas horas de folga para engordar os ganhos, melhorando a vida do casal. Sempre ambicionando maiores confortos, insaciável na criação de necessidades, a esposa de Plínio o pressiona para que corresponda aos seus caprichos, mesmo que isso signifique o abandono do trabalho do bem, que ela interpreta como perda de tempo ou caridade de Carola só porque não favorece aos seus desejos e vaidades. Se o marido gastasse suas horas com a venda de entorpecentes para obter o dinheiro que propiciasse à esposa a realização de seus caprichos, certamente ela o valorizaria como um marido diligente e o cercaria com os carinhos de companheira feliz. No entanto, como ele elegeu a fraternidade como a estrada reta do dever, isso representa um espinho em sua garganta. Assim, além do sacrifício que faz para alentar o coração abatido dos doentes que visita, ao regressar ao lar nosso Plínio ainda se defrontará com o ambiente adverso, precisando exercitar o equilíbrio espiritual para manter a paciência, o silêncio e a resignação, compreendendo a companheira infeliz, demonstrando com isso quanto, realmente, assimilou das lições de caridade real, àquelas que fazem calar alguém para que um mais tolo fale em seu lugar. Apesar de tudo isso e por causa disso, Plínio e Horácio continuam a ser os servos do bem representando o próprio Jesus junto aos desfalecidos. Com todos os obstáculos contra eles, estão empenhados em ajudar com a palavra, com a oração e o magnetismo do amor puro a todos quantos aceitem suas ofertas de carinho. Por onde passam, a atmosfera se transforma enquanto que entidades sofredoras vão sendo recolhidas para o encaminhamento necessário. Como vocês sabem, estas paredes abrigaram, desde muitos anos, centenas de doentes que entregaram o corpo à sepultura, mas, em espírito, permanecem por aqui mesmo, necessitando de esclarecimento e ajuda tanto quanto os próprios encarnados. Então, graças ao trabalho destes dois companheiros, conduzimos a tarefa do resgate com um grande contingente de entidades trabalhadoras que perambulam por este hospital e pelas casas que o circundam, tentando ajudar a outros irmãos sem o corpo para que nos acompanhem à casa espírita, onde receberão os recursos adequados para sua modificação. Os dois estudiosos estavam surpresos com as revelações de Ribeiro. Aqui, hoje, meus amigos, estamos em um grupo que é composto de 2 encarnados e 250 trabalhadores invisíveis, voluntários para as tarefas de resgate de entidades necessitadas, e esperamos sair daqui com não menos de 2.500 espíritos, ex-leprosos ou não, que nos aceitem a palavra e a mão estendida. Como podem ver, cada um tem uma meta de resgatar, pelo menos, 10 outros aflitos. Por aí a gente compreende a parábola do semeador que Jesus nos ensinou. Boa parte das sementes atiradas ao solo pelo semeador se perdeu porque, ou foi comida pelas aves, sufocada pelos espinheirais que cresceram à sua volta ou crestada pelo calor do sol. No entanto, uma pequena parte caiu em solo fértil e de um grão produziram 30, 60 ou até 100 outras sementes. Aqui estão os nossos 2 trabalhadores, pequenas sementes que aceitaram germinar no solo da bondade verdadeira e, assim, graças aos seus esforços, podemos abrir caminho nas dores humanas e, quem sabe, sairmos daqui hoje com a meta de mais de 2.000 irmãos ajudados. Era surpreendente o poder que o bem exercia sobre os corações desesperados. Certamente que os que viviam em busca de orientações e ensinamentos nos diversos encontros doutrinários também encontravam benefícios e conquistavam importantes tesouros para a alma. No entanto, era ali, na solidão de um leprosário semi-arruinado, que o amor fazia milagres pela vivência efetiva das teorias comentadas nos grandes salões intelectuais, construindo um mundo diferente,
onde não estavam em jogo a liderança nos pontos de vista nem a discussão sobre temas variados. A salvação do mundo não estava na dependência dos que falavam. Continuava na mão dos que faziam. E a caridade salvadora, que se doava, mesmo quando as mãos estavam vazias de bens, mostrava a Jerônimo e a Adelino quão poderosa era para transformar as almas e encaminhá-las para um novo destino. Já que o aprendizado se fazia belo e profundo para os dois irmãos, ambos aproveitaram os momentos de estudo para transformá-lo, igualmente, na produção de boas coisas. Então, harmonizados pelo desejo comum de serem úteis, Adelino perguntou a Ribeiro se não poderiam, eles também, engajarem-se no esforço coletivo para o amparo de outros irmãos desencarnados, conforme os planos espirituais para aquele dia de atendimentos. Ora, meus queridos, como não? Mais 2 voluntários do bem que se tornam salvadores de outros significa mais bênçãos espalhadas. E se o estudo é tão importante para o amadurecimento de nossas almas, não nos esqueçamos de que somente com a vivência de suas lições é que, realmente, encontramos a verdadeira sabedoria, porquanto a teoria nos mostra o que fazer, mas somente a prática é que nos revela o como dar vida à teoria. E não se esqueçam, disse-lhe Ribeiro, sorrindo, de que só poderão considerar cumprida a tarefa que se propõe quando. E antes que terminasse a frase, Jerônimo completou: quando conseguirmos consolar e conquistar pelo menos outros 10 aflitos, cada um completou o mentor amigo. Isso mesmo. Cada um de nós. Serão, pois, pelo menos outras 20 almas que deixarão este ambiente e poderão ser encaminhadas para outros destinos, já que o trabalho da última hora está chegando ao fim, aproximando-se a hora do ajuste de contas. No quarto humilde, Plínio e Horácio davam início à prece e aos passes magnéticos ao lado da heróica lutadora que, acamada, se abria para as energias do alto como uma flor espera o beijo da brisa para espargir seu perfume de renúncia, de resignação e de testemunho de fé para todos. Acercaram-se os espíritos daquele pequeno núcleo de forças luminosas para fazerem parte do banquete de esperanças, abastecidos pelas energias superiores que caíam novamente, mais intensas do que a intensa chuvarada que persistia do lado de fora. 41 Revelações finais. Reunidos na casa espírita, todos os trabalhadores do mundo invisível a ela consagrados, e que poderiam comparecer sem prejuízo para suas tarefas naquela madrugada, se uniam aos trabalhadores encarnados que também ali se dedicavam ao bem e que para lá se dirigiam quando do repouso físico para a continuidade da tarefa. O ambiente destinado à reunião coletiva demonstrava esmero na arrumação apesar da simplicidade do mobiliário, característica da beleza celestial que combina o despojado com extremo bom gosto. As energias que envolviam o vasto salão inebriavam os espíritos e, entre os encarnados menos acostumados a ambientes de tal concentração radiante, era difícil manter-se sem extravasar a imensa emoção. Todavia, esse estado emotivo natural não lhes afetava o autocontrole, a lucidez e a capacidade de raciocínio. Todos os presentes tinham a mente muito clara e participariam de uma reunião na qual as autoridades superiores responsáveis pelos destinos daquela instituição apresentariam orientações e diretrizes essenciais para os momentos vividos no mundo na presente fase evolutiva. Ao centro do que se poderia chamar de palco, mas não isoladas dos demais trabalhadores e assistentes daquele encontro, um semicírculo de cadeiras marcava o local onde se sentariam os dirigentes. Lá estavam, além de Ribeiro e 2 de seus auxiliares mais diretos, outras 2 cadeiras ainda vazias, indicando a iminente chegada de seus 2 ocupantes. Em momento dado, suave sinal sonoro indicou o início das tarefas da noite, aprestando-se Ribeiro, agora de pé, no centro do recinto, para a oração de abertura. Com o coração nas palavras e a emoção dominando todos os participantes de uma tão bela solenidade, o dirigente responsável invocou a proteção divina para os entendimentos da noite bem como para que as vibrações dos presentes, harmonizadas pelos sentimentos de pureza, obediência e devotamento ao bem, fornecessem a energia necessária para que os planos superiores pudessem ser concretizados junto aos operários do amor que ali haviam sido admitidos.
Imediata luminosidade expandiu-se de seu tórax, como se um diamante adormecido na escuridão começasse a irradiar, levando a todos os cantos e a cada qual dos assistentes uma porção luminosa daquela boa vontade exercitada ao longo de séculos e séculos pelo abnegado dirigente em oração. A emoção era a tônica predominante. Música de elevada inspiração tornava impossível conter as lágrimas, comunicando a cada destinatário de suas melodias a convicção de uma grandeza celeste governando todas as coisas com uma sabedoria ainda não compreendida pelos homens. Ribeiro, transformado em um sol, perdera os contornos perispirituais que o caracterizavam na visão dos amigos e trabalhadores, assumindo a forma de uma estrela sublime que, nesse instante, alongava seus raios para o alto, buscando a conexão com as emanações luminescentes dos planos superiores. Como vigoroso broto que nasce do solo da terra, subia o raio de luz ao encontro de outro facho brilhante, aquele que, caindo de mais além, oriundo do que se poderia chamar de confins dos cosmos, brotava de sublime fonte e se projetava sobre vários pontos da terra, conforme já descrito nos capítulos anteriores, individualizando-se no raio safirino que sustentava aquela instituição. Esse caminho estelar se ampliava em luminosidade, como se respondesse ao influxos da prece, vindo unir-se ao outro que nascia do coração de Ribeiro, num casamento de harmonias indescritíveis. Por si só, presenciar aquela cena memorável, tanto quanto sentir as emoções dela decorrentes, significavam um prêmio para os presentes, tão afeiçoados aos ásperos trabalhos de resgate, orientação e acompanhamento de sofredores, como se aos mineradores dedicados à escavação do carvão subterrâneo lhes fosse permitido deixar as covas abafadas e se deslumbrassem com as belezas da noite estrelada. Não havia quem não se encantasse com a magnitude das emoções ali atuando sobre os seus espíritos. Ao mesmo tempo em que iam sentindo essas forças tão marcantes atuarem sobre suas almas, tonificando ideais, abastecendo suas energias e aflorando os mais nobres sentimentos de fraternidade e solidariedade, cada qual começava a emitir a luminosidade que lhe era peculiar, na intensidade da própria evolução. O auditório, composto de várias centenas de espíritos, começou a transformar-se, cada qual com a sua propriedade radiante estimulada pela emoção verdadeira. Não se tratava de uma exibição pessoal das próprias condições vibratórias. Todos os que lá militavam sabiam da necessidade de se apagarem visando a necessária discrição no trato com espíritos tão sofridos, obscurecidos pela ignorância e pela maldade. Daí, o normal do relacionamento entre os membros da instituição era o do controle mental das emanações para a manutenção de um padrão não luminoso, igualando-os. No entanto, as belezas daquela hora tornavam incontroláveis as emanações da natureza espiritual. Nenhum dos presentes desejava romper as orientações espirituais acerca da própria luminosidade, mas as luzes de cada um, abastecidas pelas vibrações do ambiente e pelas emoções da oração de Ribeiro, brotavam sem pedir licença, sem que os espíritos pudessem impedir que se exteriorizassem. Muitos, apesar de orarem de olhos cerrados, se surpreenderam ao identificar o inesperado aumento da iluminação do amplo auditório, arriscando-se a abrir os olhos para identificar a origem de tal transformação da claridade ambiente. Encantavam-se ao perceber que isso se deverá a eles mesmos, cada pessoa ali postada como uma usina de luzes, na exteriorização da evolução já conquistada. Assim, o local se transformara num panorama que se assemelhava a um pedaço do céu noturno, onde uma estrela dominante se via rodeada de uma via láctea de outras estrelinhas, de coloração e intensidades variadas. Todos se sentiam parte integrante dos esforços superiores, cooperadores inseridos nas responsabilidades de execução da obra do bem, no resgate das aflições da humanidade encarnada e desencarnada. Ao término da oração do dirigente espiritual, o campo energético se transmutara intensamente, favorecendo a aproximação dos dois participantes ainda ausentes. O facho luminoso que provinha do alto correspondia, sem sombra de dúvida, a uma estrada vibratória segura por onde as nobres entidades se deslocavam até os respectivos terminais junto aos homens encarnados,
nas diversas instituições terrenas às quais se ligavam. Foi quando, diante dos olhares deslumbrados dos presentes, provenientes das dimensões superiores, penetrou o recinto, vindo por esse cordão de intensas luzes, a primeira entidade. Como um cometa que caísse sobre Ribeiro, fundindo seu brilho ao campo de forças do mentor da instituição, emergiu a augusta figura do generoso médico, conhecido de todos e que dirigia os trabalhos espirituais em várias áreas da espiritualidade dos homens. Bezerra, simples e simpático, era o mesmo de sempre, endereçando aos presentes o carinho de um avô muito querido, de paizinho amado, paciente, generoso e devotado. No entanto, vinha aureolado por uma atmosfera diferente daquela que o envolvia nos trabalhos normais do dia a dia. Algo de sublime e indescritível lhe irradiava do próprio ser, como se seu perispírito fosse composto de milhões de estrelinhas que se davam as mãos para tecerem-lhe a forma, um cristal iluminado que possuísse vida própria. Acercou-se de Ribeiro, a quem abraçou, comovido, demonstrando-lhe a gratidão pela sustentação energética que, ali, criava as condições para a manifestação de tão especiais belezas como aquelas. Sem maiores cerimônias, Bezerra assomou a pequena plataforma que destacava o orador da reunião e, tomando a palavra, saudou a plateia com sua palavra amorosa e estimulante: filhos do coração, que a paz do Divino Mestre nos envolva nesta hora memorável de nossos destinos. Graças às concessões do Criador, incansável doador de tudo, logramos nos reunir nesta noite, na morada do devotamento e da responsabilidade representada pela instituição humana a serviço da vontade do Pai. Por inúmeras décadas esta instituição vem se esmerando no bem que realiza sem perder a pureza de intenções. Fez-se grande na multiplicidade das tarefas sem perder a humildade no trato carinhoso e humano de todo e qualquer um dos que dela se acercaram. Viu-se convocada a tarefas variadas e a todas aceitou com a responsabilidade do trabalhador fiel que não reclama das determinações que recebe, mas, ao contrário, tudo tenta fazer para lhes dar o melhor cumprimento, com a superação das próprias deficiências, enfrentou as turbulências naturais do crescimento e não se deixou arrastar no turbilhão dos insatisfeitos nem se perdeu as vibrações inferiores que, muitas vezes, tentaram atacá-la em seu próprio seio. Suportou investidas trevosas de muitos tipos e direções, mas jamais deixou de cumprir seus deveres. Tantos de vocês estiveram sobrecarregados, suprindo as diversas frentes de luta por escassez de trabalhadores dos dois lados da vida perante a abundância de necessidades. E fizeram isso sem se descuidarem das atenções para com as próprias dificuldades, no esforço de se tornarem melhores do que eram. Diferentemente de muitos irmãos e de boa vontade que espalham o alimento celeste, mas continuam famintos, vocês trataram do próprio aprimoramento na luta contra as tendências inferiores, ao mesmo tempo em que ajudavam os necessitados. Desta maneira, filhos queridos, a celeste solicitude, que reconhece os filhos valorosos através do trabalho de edificação do reino de Deus no coração das criaturas, se faz presente nesta noite inesquecível, marcando a evolução de nossas almas com o selo da solidariedade e da união indissolúvel. Essências inebriantes começaram a emanar pelo ambiente, como se mãos invisíveis destapassem precioso frasco de perfume desconhecido que penetrava não apenas nas narinas dos presentes, mas, além disso, parecia penetrar suas vestes, impregnando seus corpos e incorporando-se às vibrações de cada um. Enquanto Bezerra falava, de sua boca aureolada pela rutilante barba como se constituída em prata, brotavam raios para todo o salão, verdadeiro farol que faiscava na direção dos presentes que, naquela cerimônia, ocupavam o lugar mais importante, como harmoniosos membros do núcleo de serviço desinteressado e generoso. Era indescritível o estado íntimo de cada participante, profundamente tocados por tudo o que viam, ouviam e sentiam. No entanto, isso ainda não era nada. Harmonizados em tão excelente padrão vibratório, passando pelas paredes do amplo auditório, começaram a surgir seres alados, que penetravam o recinto na forma de anjos da renascença,
com sua suavidade e pureza, entoando cânticos liriais como se houvessem saído dos contos de fadas. Depois de breve pausa, o venerando orador retomou a palavra. Queridos filhos, a presença de todos nesta noite inolvidável tem a finalidade de reforçarmos os laços de amor que nos unem a Jesus, de responsabilidade perante o dever e de confiança em Deus, para que nunca nos falte a certeza de que estamos cumprindo a sublime missão de sermos equilíbrio e paz no mundo em turbulências. Por isso, a magnanimidade do Altíssimo nos entrega, diretamente de seu coração, a joia mais preciosa que possui na coroa divina do verdadeiro sentimento. Interrompendo a oratória, Bezerra direcionou o augusto olhar para o facho luminoso que, vindo de mais alto, mantinha a conexão com aquele que nascia do coração de Ribeiro, como se indicasse a assistência à chegada de alguém, cuja aproximação fora preludiada pelos angelicais acólitos alados. Foi então que, pelo mesmo caminho usado pelo médico dos pobres, e a segunda estrela se apresentou, caindo suavemente do firmamento e pousando naquela acolhedora manjedoura de luz representada pelo ninho brilhante erigido pelas vibrações de Ribeiro. Do foco solar no qual o irmão diretor se havia transformado, emergiu, então, celeste e indescritível figura de mulher, trajada com a túnica humilde dos miseráveis da velha e esquecida Galileia, recoberta pelo suave manto azulado com o qual se representava a Augusta Senhora dos Céus, a adorável protetora dos infelizes, amparadora dos suicidas, a mãe de Jesus, a simples Maria de Nazaré. A atmosfera de emoção atingiu o clímax e exclamações de amor e admiração percorreram toda a assembleia, inebriada com aquela sublime e imerecida honra. Muitos não sabiam como proceder, além de chorar. Outros se sentiam de tal forma tocados pela visão de alma tão elevada que, apesar de se encontrarem num auditório onde os assentos eram obstáculos naturais, ajoelhavam-se ali mesmo, desejando expressar o respeito que lhe dedicavam e a pequenez que sentiam diante de tão sublime espírito. Era jovem, mas parecia conter a maturidade dos milênios. Delicada como cristal, mas forte como se talhada na rocha mais resistente. Seu olhar penetrava o íntimo de qualquer um que tivesse a ventura de aproximar-se para um contato direto, perante o qual não havia nada oculto que não fosse revelado. A pureza de mãe não precisava das palavras do filho para conhecer-lhe os problemas, os sofrimentos e os desejos. Bezerra acercou-se dela e, partilhando da mesma emoção, dobrou os joelhos perante tal indescritível beleza, tomando-lhe a fímbria do manto para beijá-la, reverente. Generosa e discreta, Maria segurou-lhe o braço fazendo com que se levantasse, envolvendo-o, então, com seus braços de mãe no abraço que se assemelhava a uma explosão nuclear de luzes policrômicas. Os inumeráveis seres alados que anteciparam a sua chegada intensificaram as hosanas, ao mesmo tempo em que os perfumes se faziam mais sublimes no ambiente. Dirigiu-se, então, sem qualquer cerimônia, para a pequena saliência onde, pouco antes, Bezerra havia estado. E sem afetação, fez-se ouvir aos corações dos presentes: amados filhos, que nossas emoções sejam nosso preito de gratidão e carinho que devemos ao nosso Divino Mestre, credor verdadeiro de toda e qualquer expressão de respeito de nossos corações agradecidos. Ninguém nos tem amado tanto e com tal devotamento quanto ele, nem se sacrificado de tal forma pela evolução do rebanho que o Pai lhe confiara, nos longos e perdidos milênios do pretérito. Cada palavra ou frase era dotada de um magnetismo tal que parecia estar estruturada em matéria sólida, palpável, a flutuar no ambiente atendendo a mecanismos incompreendidos pelos homens e por muitos espíritos. Parecia que, nascidas na pureza de seus sentimentos, se materializavam em formas visíveis para, rapidamente, darem lugar a outras que se sucediam. Trago-vos o beijo daquele que, Senhor de todos nós, fez-se filho de meu coração para bafejar-me com sua luz. O mesmo que, ainda hoje, se nos oferece como verdadeiro amigo. O Cristo de Deus segue esperando vossa companhia, ombreando as tarefas sublimes para a edificação do novo mundo. Felizes daqueles que, como vós,
já se dedicam a cooperar com as forças da vontade e o idealismo do espírito para que a obra se encontre pronta à chegada do Senhor. Venho da parte de meu Filho para vos concitar a multiplicação dos esforços a fim de que os seres aproveitem os últimos chamamentos e despertem. Duplo trabalho de salvação que recupera iludidos e secos, ao mesmo tempo em que vos resgata pelo exemplo no bem através da abnegação. O novo mundo será marcado pela predominância desses sentimentos nos quais podereis vos diplomar através dos serviços desta hora difícil. Seja como servos vestindo a roupa de carne, seja como os que já se despiram da matéria, todos estáis convocados para essa ingente e gloriosa batalha. Lágrimas espontâneas escorriam de seus olhos ao mesmo tempo em que o semblante de paz transmitia notas de júbilo e esperança. Perdidos no cipoal das ilusões da carne, nossos semelhantes se insensibilizam para as coisas do espírito, desperdiçando os inúmeros avisos que lhes têm sido encaminhados pela solicitude do governante terreno. Como crianças rebeldes a fazerem troça das advertências do tutor amoroso, candidatam-se à descoberta da verdade através de um sofrimento que poderia ser evitado. Todas as forças do bem, neste momento, devem ser canalizadas para auxiliar os retardatários de boa vontade a que se conscientizem e trabalhem contra as nódoas inferiores que contaminam suas almas, porquanto, o auxiliar da reforma que transformará o velho mundo em novo mundo, um mundo novo se avizinha com a missão de retirar os rebeldes, aqueles que se sintonizam com suas forças primitivas. Confiando em vossos corações, o Filho amado me incumbe de envolver-vos no amplexo do amigo fiel, para que não vos esqueçais da aliança de amor a frutificar nas horas da transformação do mal em bem. Este é o momento de beberem do mesmo cálice que ele bebeu, para a salvação dos aflitos, à custa dos vossos esforços e do sacrifício de vossos interesses. Aproxima-se o tempo do cumprimento de todas as coisas. No entanto, a maioria ainda não está pronta. Empenhemo-nos na multiplicação das luzes para que, iluminados pelos exemplos e ensinamentos da virtude, seja menor o número de caídos na escuridão, dos excluídos das núpcias por não terem envergado a veste nupcial, porquanto todos os que não se renovarem a tempo, ver-se-ão amarrados pelo orgulho e egoísmo de que não se libertaram e atirados nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Erguendo a mão para a assembleia eletrizada, a rutilante entidade despediu-se de todos, dizendo: recordai-vos, amados de meu coração, não haverá outra última hora do que aquela em que estamos vivendo, no trânsito evolutivo para um mundo melhorado. Já recebestes, ao longo dos milênios, o testemunho de amor do meu Filho por cada um de vós. Esta é, por fim, a derradeira oportunidade de demonstrardes o vosso amor por ele na superfície deste mundo. Que a paz a vossa conselheira e a bondade o pão da vida eterna. Simples como viera, Maria desceu do pequeno pedestal que a sustentara e, carinhosamente, passeou pelo palco com Bezerra ao seu lado, percorrendo-o de um lado ao outro, fitando a todos os presentes, enquanto que o cortejo de almas aladas que a servia flutuava sobre as cabeças dos embevecidos assistentes, espargindo em todas as direções pequeninas pétalas de flores representando o carinho de mãe, no gesto de gratidão daquela que, incansável, se empenhava na salvação dos irmãos de humanidade, a quem considerava como filhos amoráveis, em processo de evolução. Decorridos longos minutos, Maria despediu-se de Bezerra e, voltando ao fulcro de luzes que era um dínamo poderoso que mantinha aberta a ligação do céu aos caminhos da terra, depositou um beijo no coração de Ribeiro e, mesclando-se na luz intensa, retomou aos páramos superiores de onde viera. Com o afastamento da sublime mensageira, Bezerra acercou-se de Ribeiro, abraçando o amigo fiel que se doara como um gerador de elevados recursos, restituindo-lhe parte das energias desgastadas pela condensação, a seu benefício das forças vibrantes daquele auditório. Era o amor de todos a recompor as energias do amoroso mentor. O sol começou a diminuir de intensidade, com Ribeiro reassumindo a forma perispiritual que o caracterizava, fazendo-se novamente visível a todos, mantendo, entretanto, a mesma atmosfera rutilante de Bezerra.
Encaminhado por este à pequena base, o espírito dirigente daquela casa de Deus, inspirado pelo próprio idealismo, assim se exprimiu, antes de dar por encerrada a reunião: irmãos queridos, nada nos encanta mais nesta noite do que a demonstrou da suprema misericórdia, que recobre nossas imperfeições e misérias com o manto celeste e maternal, vendo valores onde, aos nossos olhares, resistem incontáveis defeitos. No entanto, não desperdicemos esta sublime oportunidade menosprezando a confiança celeste que nos honra com um convite que, certamente, encontraria outros melhor capacitados a quem se destinar. Não importa que não o mereçamos, filhos queridos. Importa que o convite nos chegou pelas palavras da própria Mãe do Senhor, a nossa Mãe querida. Ribeiro deixava rolar lágrimas de emoção, mais parecidas a pérolas preciosas que, ao caírem no solo daquele lugar, deixavam marcas de claridade. Que o nosso pouco se transforme em muito nas mãos sublimes dos que sabem multiplicar o nada para atender às necessidades da multidão. Não deixemos esmorecer a nossa alegria de servir pelo tamanho dos desafios que surgirão diante de nossas almas. Se nos faltarem forças, apoiemo-nos uns nos outros e busquemos a luz do Senhor. Se nos faltarem recursos, sejamos os que nos dividamos para multiplicar nossas vontades determinadas, transformando-as em alavancas para a obra de Deus. Aproveitemos a boa hora para fortificarmos nossas boas decisões. Jesus tem pressa e a ignorância avança com o seu cortejo de sombras na tentativa de estender seus tentáculos a um maior número de invigilantes. Não nos deixemos amedrontar pelo tamanho da ameaça. Acendamos o archote da fé viva e, no meio da tempestade, saibamos manter aceso para o consolo de muitos, para o equilíbrio de vários e para não perderem o rumo aqueles que, bons, mais fracos, estiverem em busca do caminho certo. São poucos os seres, na terra de hoje, que se prepararam convenientemente para os testemunhos desta hora. Estamos podendo servir ao Cristo de Deus, testemunhando nossa convicção no bem. Não é hora para cansaço, para reclamos, para lamentos, para tergiversações. A hora é agora, filhos queridos. E recordando o parágrafo do Espírito de Verdade, inserido na parte final do capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, pausadamente, repetiu: Deus faz, neste momento, o recenseamento dos seus servidores fiéis, e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo, e estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Eis a palavra do Cristo chamando-nos ao dever do bem. Não nos esqueçamos desta noite. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Com essas palavras, encerrou a assembleia, acercando-se de seus ajudantes para saudá-los fraternalmente, enquanto os presentes, inebriados com as alvissareiras notícias e com as grandes responsabilidades de se empenharem no cumprimento da vontade do Pai, se despediam na direção de suas tarefas. 42 Herdeiros do Novo Mundo. Lucas, 21, 25 a 26. 25 Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. 26 Desfalecendo os homens de medo e pela expectação das coisas que sobrevêm ao mundo, pois as potestades do céu serão abaladas. Marcos, 13, 14. 27 14 Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel o profeta, estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. 15 E o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. 16 E o que estiver no campo não volte atrás, para tomar as suas vestes. 17 Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias. 18 Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. 19 Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá.
Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. 21 Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis. 22 Porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. 23 Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo,